marca pessoal e me comunicar com relevância para me destacar nas redes sociais. Porque você sabe que você, como médico, hoje, né, a gente pode ver muitos médicos, inclusive tem uma que eu sigo, que o nome dela é Maju, e ela é uma médica, ela ficou famosa na internet antes mesmo dela se formar como médica, e agora que ela se formou, ela está abrindo o próprio consultório dela e tal, e ela foi um grande exemplo de construção de uma marca ali que ela foi construindo ao longo do tempo até ela se tornar médica, agora ela tem basicamente consultas infinitas, né? Então, a importância de você entrar no digital agora, ela é muito grande. Porque quanto mais você demora para poder entrar, para poder assumir que você precisa fazer isso, que não é mais, eu tenho um social media, ou mesmo tenho uma marca pessoal ali, não é mais um luxo, é uma necessidade para o seu negócio se autossustentar, para o seu negócio ele continuar crescendo. É necessidade atualmente, não é mais um luxo, não é uma coisa que você pode escolher, é literalmente uma necessidade, qualquer profissional. E eu sei que isso, às vezes, eu já conversei com alguns clientes meus, que já é até uma certa frustração, no sentido de, tipo assim, cara, eu passei 6, 7 anos, 8 anos na faculdade, para depois ter que vir fazer dancinha no TikTok, dancinha no Instagram, para poder aparecer por aí. E é justamente o que eu não acredito que você precisa fazer para poder crescer a sua marca pessoal, para crescer o seu negócio no digital. O que você precisa fazer é ter pilares que vão te guiar a construir uma marca que ela vai além do tempo, além do algoritmo, além do Instagram, além da rede social que você criar, tá? E esses pilares, a gente tem 4 aqui que a gente vai falar hoje. Tá? Às vezes eu vou dar uma pausinha para ver se não tem nenhum comentário, tá tudo certinho, então vamos lá. O primeiro pilar que a gente vai falar hoje é sobre a clareza de identidade própria que você precisa ter na hora de criar conteúdo, na hora de se posicionar nas redes sociais. Porque antes de você falar, você precisa saber quem que fala. Quem que é a pessoa ali por trás? Quem você é no quesito de o que eu quero mostrar nas redes sociais? Porque você pode decidir o que mostrar. Você não precisa ficar refém de criação de conteúdo, ficar mostrando a sua vida que nem blogueiro, ficar refém de ficar gravando vídeo o dia inteiro. Isso não é criar uma marca pessoal no digital, tá? Isso quem faz são criadores de conteúdo, pessoas que dependem de criação de conteúdo para viver. Você tem uma profissão, você é uma pessoa formada, você tem um negócio, então você não está ali para ser um creator. Você está ali para ser uma pessoa que vai trazer informação e por meio dessa informação você vai ter clientes, tá? Então esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, o seu posicionamento precisa ser visível. Então, como você pode, por meio da sua identidade, né, fazer com que você seja percebido como competente? Por quê? Dentro da nossa identidade, a gente tem pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais comunicativas, pessoas que às vezes vão querer usar muitas vezes termos mais técnicos, outras que vão ter uma habilidade de comunicação para falar de uma forma mais fluida. Então, como que você pode usar o que você tem de melhor ao seu favor para gerar esse posicionamento visível e se mostrar como competente usando as habilidades que você tem? Terceiro pilar é uma comunicação didática, humana e ética, ou seja, como que você transmite essa percepção de competência para o público? Como que você faz isso na prática de forma com que você consiga ser entendível? E o pilar 4 são quais estratégias de canais que você vai usar e que são relevantes para o público que você quer atingir. Ou seja, você não precisa estar em todas as redes sociais, você não precisa estar em todos os lugares no digital. Você precisa estar aonde o seu cliente está. E como que você vai medir se aonde você está é o lugar ideal para você poder permanecer ali enquanto profissional. Então, vamos lá para o primeiro pilar. O primeiro pilar é a clareza de identidade. Então, o médico, ele não começa, literalmente, você não vai começar uma conduta ali a dar um diagnóstico para o seu paciente sem você fazer uma pergunta antes. Você não vai dar um diagnóstico do nada. Você vai fazer todo um processo ali de perguntas, de avaliações, de análises para entender um diagnóstico. Na comunicação, o raciocínio é o mesmo. Então, antes de você sair publicando alguma coisa e pensar, meu Deus, eu tenho que publicar, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que fazer uma história, eu tenho que fazer um post, eu tenho que fazer alguma coisa, você precisa definir muitas coisas sobre você, porque isso vai te dar clareza ao longo do caminho. Eu já tive caso de chegar clientes até mim que eles não sabiam nem o que eles queriam comunicar. E aí dificulta o nosso trabalho, porque essa parte a gente não pode escolher por você. Qual caminho você quer comunicar, como você quer ser percebido. Isso é uma coisa que tem que vir de dentro de você. E é uma base do seu pilar para poder ter uma marca pessoal forte. Então, ou seja, o que exatamente você quer que as pessoas saibam, sintam e concluam sobre você quando escutarem o seu nome? O exemplo que eu dei do meu médico. Hoje, se eu fosse pensar nele hoje, eu pensaria em alguém atencioso, alguém dedicado, alguém que realmente é competente, porque ele não se limita ali só na esfera do que eu estou dizendo para ele, mas ele me olha como um todo 360. Então, essa é uma percepção que ele criou
sobre ele para mim. Então, essa é uma percepção que você tem que desenhar e escrever no papel. Qual que é a percepção que você quer que as pessoas tenham sobre você? E aí você não vai colocar, tipo assim, eu quero que a pessoa ache que eu sou responsável, que eu sou simpática. Não é isso. Eu quero que você escreva coisas profundas, coisas que você quer ouvir do seu paciente. Coisas que você quer que ele escreva nos comentários sobre você, que ele vá lá no seu Google Meu Negócio e escreva sobre você aquela frase. Então, você precisa justamente fazer esse exercício para conseguir identificar. E a gente já vai para essa aplicação prática aqui. Então, por que isso aqui é importante? Porque sem isso, você não consegue, você vai evitar que a sua comunicação gere ruídos. E aí você também não vai deixar que o mercado preencha esse espaço, né, da sua marca pessoal com suposições, comparações ou narrativas de terceiros. Então, não vai ser uma pessoa que vai falar sobre você. É a marca que você vai construir sobre você e é todo aquele universo que você vai construir que vai fazer com que você seja visto daquela forma. Então, como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que você pode fazer para poder conseguir trazer essas definições, esse embasamento para sua identidade, é definir os seus valores. Então, tipo assim, o que orienta você nas suas escolhas clínicas, o que orienta você na forma com que você atua, se você é transparente, se você é uma pessoa que gosta de atender de forma mais humanizada, como que você constrói um diagnóstico de um paciente, como que você faz, quais são os valores dentro da sua atuação como médico, quais são os valores dentro do seu consultório, o que para você é inegociável, não, eu preciso oferecer isso como médico, eu preciso fazer dessa forma como médico, é nisso que eu acredito, é isso que eu defendo. Esses são pilares que é uma coisa que você vai escrever e que vai te dar muita clareza e direcionamento para construir a sua marca pessoal. Depois, quem que é o público? Ou seja, quem que você quer como cliente e quem você não quer. Isso precisa estar muito claro para você. Porque quando você se posiciona, você literalmente abre mão do que você não quer para ter o que você quer. Então, definir esse público muito claro, e aqui eu não estou falando só de dados demográficos, como, por exemplo, mulher, 23 anos, não é isso. É o tipo de público, por exemplo, eu quero uma pessoa que, se eu direcionar ela num tratamento, ela vai seguir, ela vai estar comprometida. Eu quero uma pessoa que ela vai me indicar para outros pacientes como uma pessoa referência. Eu quero uma pessoa que ela tenha um poder aquisitivo para poder me pagar o suficiente pela minha consulta. Você vai descrevendo quem que é esse público, além dos dados demográficos, que já é uma base, porque você, como profissional, já sabe mais ou menos ali os tipos de pessoas que vão chegar até você, né? O público que você quer atrair. Terceiro pilar muito importante, você tem que definir um diferencial. O que faz você ser único? Então, vamos supor que você é um ginecologista, ou até mesmo um médico generalista, não tem problema. Como que você se posiciona e o que você faz que faz com que você seja diferente dos outros. Então, para mim, aquele médico, por exemplo, o que é o diferencial dele para mim? É o jeito dele explicar as coisas para a gente, é o jeito claro dele. Toda vez ele traz uma base científica, ele traz dados, ele traz informações, ele não deixa dúvidas no que está sendo dito ali, no tratamento que ele indicar para a gente. Então, essas coisas, elas trazem diferencial para o seu negócio, para a sua marca, e também compõem a sua comunicação. Então, você sabe, quando você for se comunicar, vamos supor, você vai ser mais didático, você vai trazer exemplos, você vai trazer um passo a passo. Então, crie diferenciais que não só na sua forma de explicar, né, no seu protocolo, aí do seu dia a dia, no seu consultório estejam explícitas, mas na sua marca pessoal como um todo. E podem ser diversas coisas os seus diferenciais. Podem ser até desde o atendimento da sua secretária até o final da consulta. Enfim, você vai bolando isso para poder criar esse diferencial que te ajudará a se destacar no mercado. E, por fim, definir uma visão de futuro. Como que você quer ser lembrado em 5 anos? Por quê? O posicionamento que você está construindo não é para hoje. Não é para você daqui 2 meses já ser reconhecido como médico XPTO. É uma coisa que você vai construindo e é uma reputação que você vai gerando como se fosse um empilhamento. Você vai gerando um empilhamento de reputação a ponto do mercado, dos seus colegas, da sua família, de todo mundo olhar para você e te enxergar desta forma, com essa marca pessoal, como esse pilar de atuação que você criou. É uma coisa que ela é solidificada. Então, aonde você for, seja numa palestra, seja numa rede social, seja numa entrevista, aonde você estiver, você vai ser reconhecido dessa forma. Então, para você criar todo esse universo de marca pessoal que você quer construir, você precisa aplicar esses 4 pilares que eu trouxe aqui. Então, definir os seus valores, como que você faz o que você faz,
definir para quem você quer e para quem você não quer vender o seu trabalho, quem não é o seu público, definir os seus diferenciais únicos, coisas que você faz de forma única. E esse diferencial aqui é importante lembrar que às vezes você pode falar assim, Rai, mas eu não consigo pensar em nenhum diferencial agora. Eu quero que você faça um exercício. Comece a pensar no seu dia a dia, intencionalmente, o que você faz, da forma com que você faz e que as pessoas te falam que isso para elas é um diferencial. Que as pessoas sempre te elogiam, que as pessoas sempre falam, nossa, Rai, por exemplo, para mim, as pessoas sempre falam assim, meus alunos, né? Eu tenho mentorados de social media, eles falam, Rai, você é muito didática. Então, ou seja, tem gente que não tem facilidade de ensinar. Eu tenho essa facilidade um pouco maior. Então, eu sei que ser didática é um diferencial que eu tenho. Então, qual que é o seu diferencial e que você pode descobrir no dia a dia com base no que as pessoas já te falam? Isso vai te ajudar muito a ir aprofundando os seus diferenciais. E, por fim, a sua visão de futuro. Tudo certo até aqui? Vocês podem deixar comentários se tiver qualquer dúvida. Vamos para o pilar 2. Como que você faz, então, para ter um posicionamento visível, né? Porque uma coisa é você ser muito bom no offline e outra coisa é você ser muito bom e transmitir isso no digital. Então, vamos lá. A competência técnica, ela continua sendo o fundamento da medicina, a gente sabe disso. Mas ela não é mais autoevidente como ela era antigamente. Como quando você, por exemplo, queria, vamos supor, queria um médico, um pneumologista. Quando eu era pequena, vou contar um caso para vocês. Quando eu era pequena, eu tive um derrame no pulmão. E aí eu tive que fazer minha mãe foi em tipo 5, 6, 10 médicos, sei lá, ela conta a história. E nenhum médico conseguia descobrir qual que era o meu problema. Não tinha médico que conseguia descobrir. Um dia viraram para ela e falou assim: olha, vai no médico tal. Naquela época, eu tenho 30 anos agora, né? Na época acho que eu tinha 2, então muito tempo atrás, 28 anos. Vai no médico tal, que esse médico ele vai resolver o seu problema. Então, naquela época, tinha-se nos hospitais, nos ambientes já, aquela clareza dos médicos dos tops das áreas, né? Da quem que era a referência daquela área. De fato, tira e queda. Minha mãe foi lá e o médico lhe falou: ó, tá com isso, isso e isso, precisa fazer cirurgia agora, senão ela vai falecer. E aí fez cirurgia, resolveu meu problema e eu nunca mais tive problema no pulmão. Então, naquela época, era autoevidente que o médico ele não precisava ter nenhuma rede social, nada. Ele era conhecido na cidade como médico top daquela área. Mas, atualmente, a competência ela precisa ser percebida antes do contato. Então, por exemplo, se hoje eu precisasse procurar qualquer médico, naturalmente, eu com certeza poderia perguntar para pessoas que eu conheço e que eu confio, mas eu também iria nessa rede social desse médico para entender qual que é o posicionamento dele, como que ele está se posicionando ali, qual que é a comunicação dele. Porque com um perfil bem posicionado, né, seja em qualquer rede social, você consegue transmitir a sua expertise, que o que você faz de melhor, você consegue fazer isso por meio de palavras, textos, imagens, a gente junta tudo e cria algo ali para você. Então, ou seja, a pergunta que eu quero que você se faça, como que você faz aquilo que você já é ser reconhecido e não só existir? Você precisa pensar como que você vai transformar isso em algo realmente visível. Então, a competência, ela precisa ser conhecida antes do contato. Então, quem não aparece não é lembrado e quem não é lembrado não é escolhido. Quem vai ser escolhido vai ser um médico que talvez é muito menos competente do que você, mas que está ali todos os dias aparecendo no feed do seu paciente. Então, qual que é o pilar 2 aqui da aplicação prática? Como que você vai fazer para ter um posicionamento mais visível? Primeiro, tenha uma presença mínima em um canal onde o seu público pesquisa. Lembra que eu falei? Não adianta. Hoje as pessoas elas vão atrás das redes sociais, elas vão procurar você em algum lugar, seja no Google Meu Negócio, seja jogar seu nome no Google, ela quer te encontrar em algum lugar. Então você tem que ter pelo menos uma presença mínima e que seja muito boa em um canal. Você não precisa estar em tudo, você não precisa no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, não precisa. Você precisa estar em um lugar muito bem posicionado, com a sua marca pessoal muito bem construída. Outra coisa, deixe rastros públicos. Então, sempre que você tiver a oportunidade, vai atrás. Hoje em dia, existem assessores de imprensa e não é um absurdo você fazer uma entrevista para um jornal digital, para um blog. Você não quer fazer um Instagram, mas procura um assessor de imprensa que vai te colocar num jornal digital, que vai te colocar numa rádio, que vai te colocar num podcast, para que quando a pessoa pesquisar o seu nome no Google, ela tenha algum fundamento para poder entender se você é ou não a escolha ideal para ela. Seja fácil de ser encontrado. E aí, isso aqui, eu estou falando mais nessa parte voltado para a rede social mesmo. Então, se você é a pessoa que fala, não, eu tenho a tendência de querer sim ter uma rede social, ter um posicionamento no Instagram, eu só não sei como fazer isso ao certo, e a gente está aqui realmente falando sobre isso.
aí sim você vai se posicionar em uma rede social específica e através dela você vai ter ali uma bio clara. O que é ter essa bio clara? É você mostrar o que você faz em 2 linhas. Como que você ajuda essa pessoa? Qual que é a sua autoridade para ajudar aquela pessoa? Ter um site decente, um lugar onde a pessoa pode entrar, agendar uma consulta, ter um perfil realmente profissional, ou seja, a pessoa clica ali, ela vai para um atendente e ela é bem recebida. Então, toda essa conexão, desde o paciente pesquisar no Google até o atendimento, existe uma construção de marca que vem sendo feita, tá? Segundo, educar o público, ou seja, se realmente se comunicar ali nas redes sociais de uma forma que seja clara, que seja didática, a gente vai falar sobre isso no próximo pilar, que é de comunicação. Corrigir mitos, então, muitos médicos hoje ganharam visibilidade quebrando mitos e padrões que o próprio mercado falava, né? Então, sei lá, uma coisa besta, assim, quando era criança, minha mãe falava, você não pode, nem sei se pode atualmente, tá, gente? Mas é um mito que eu lembrei que eu falar para vocês. Você não pode comer manga e tomar leite. Às vezes isso aí é um mito, eu acho que é um mito, porque eu nunca morri. Mas, assim, é um mito. Então, ou seja, se você entra lá no Instagram e você fala, gente, isso aqui é um mito, e é uma coisa que a massa acredita que é um mito, e você vem e desmistifica aquilo, você já consegue se posicionar como autoridade ali na área, você consegue trazer conhecimento para aquele público. E fale de temas que ajudam o paciente a decidir melhor, ou seja, e eu já vou pular para o próximo pilar, que é o seguinte, a sua comunicação, ela não pode ser uma comunicação técnica, difícil de entender, difícil do paciente, tipo, entender o que ele tem, porque você termina de falar, ele vai falar assim, tá, mas eu não entendi o que eu tenho ainda. Eu tenho, qual que é o meu problema real? Qual que é a minha dificuldade real? Então, a sua comunicação, ela precisa transmitir essa questão. A Mariana Alencar, ela perguntou aqui se, eu vou dar uma pausinha só para poder responder essa pergunta, é realmente necessário aparecer para construir essa identidade ou dá para gerar esse posicionamento sem precisar aparecer? Mari, atualmente, não é 100% possível. Tem alguns médicos que eles são muito relutantes, tá, em aparecer. E aí eu sempre dou essa segunda opção, que não é o ideal, mas já ajuda muito, que é ele ir em entrevistas, podcasts, até mesmo, né, conseguir reportagens em jornais, em rádios, porque não necessariamente ele vai estar ali fazendo um conteúdo para a rede social o tempo inteiro, mas ele vai estar se posicionando de alguma forma para que o nome dele no Google seja buscável. A pessoa entre, que ela assista uma entrevista dele de 15 minutos, ela já entenda que ele tem autoridade na área, sabe? Então, hoje, atualmente, se eu fosse falar para você que não é necessário, eu estaria mentindo. É necessário, sim, aparecer para construir essa identidade. Mas existem soluções para pessoas que são totalmente relutantes com isso, que não querem de jeito nenhum. Porém, não é o mais indicado, tá? Então, vamos lá. Já falando agora dessa parte do pilar 3, da comunicação, né? Dela ser didática, dela ser humana e ela ser ética, tá? A confiança, ela não nasce do conteúdo técnico em si. Então, ou seja, é aquele tabu, né? Nossa, eu tenho que ser super técnico e mostrar uma frase super difícil aqui para a pessoa poder conseguir confiar em mim. A confiança, ela vai nascer da forma com que o seu conteúdo está sendo entregue. Quanto mais didático, quanto mais claro, quanto mais fácil de compreensão aquela pessoa tiver do que você está falando, melhor ela vai entender o assunto, e quanto mais ela entende, mais ela confia. Então, ou seja, faz uma pergunta para você mesma aí. Quando você fala de algum assunto, você esclarece sobre ele ou você mais confunde? Porque você está muito técnico na sua cabeça, você não conseguiu ter uma linguagem que ela é acessível. Você acolhe ou você afasta? Você educa ou dá uma aula técnica? Porque o paciente, ele não tem base para falar se o que você está falando, por mais técnico que pareça, se está funcionando ou se não está, se está errado, se está certo. Ele não tem noção se está certo ou se está errado. O que ele vai fazer? Ele vai julgar a sua comunicação com base na clareza, com base na empatia que você vai demonstrar, se você vai transmitir segurança para ele, se você está respeitando limites éticos. Então, o paciente em si, ele não quer saber se você tem a pós-graduação XPTO, se você, tipo assim, fala super difícil. Ele quer clareza. Ele quer que você sente com ele e esmiúce o que ele tem, a situação que ele vive, em um Reels de 60 segundos, em um texto de algumas palavras, de forma clara, de forma lógica, de forma científica, mas de forma com que qualquer leigo consiga compreender. Tá? Então, vamos lá para a parte de aplicação. Você vai ter um desafio aqui, que é pegar o que você sabe de forma técnica e tornar compreensível, mas sem infantilizar. Por que eu percebo?
Tem gente, às vezes, tem alguns médicos que, em alguns posicionamentos, eles criam coisas que parece que até que é para criança de 5 anos entender. Só que eles levaram isso muito ao pé da letra, porque a pessoa que está ali, pelo menos o público que a maioria dos meus clientes médicos gosta de Anti-G, é um público maduro, é um público seguro, é um público que já consome outros tipos de conteúdo. Mas é um público que não quer ouvir tecniquez, ele quer ouvir uma linguagem clara, mas sem parecer que ele tem 5 anos e que você precisa fazer todo um desenho para ele poder entender o que você está querendo dizer. Tá? Então, essa parte aqui de trazer uma comunicação clara é trocar jargões por analogias. Então, troca um jargão, uma coisa que é complexa do médico entender por analogia, por algo que faria sentido para aquela pessoa ali, que é do dia a dia dela. Correlacione temas que são complexos com o dia a dia, para facilitar essa compreensão. Usa linguagem que seja mais concreta. Então, tipo assim, coisa que o próprio público já fala. Nossa, doutor, eu sinto uma dor que irradia para as costas. Eu sinto uma dor na perna que vai até lá embaixo. Usa frases que o seu próprio público já usa para ele reconhecer a sua comunicação na própria fala dele. Outra coisa, sempre feche cada explicação com um resumo. Então, você dá ali, vamos supor, um Reels de 1 minuto e meio. Você dá ali um passo a passo e no final fala, ou seja, tananã, tananã, tananã. Sempre traga uma conclusão para o que você está falando. Então, outro ponto que é questão ética aqui, sempre educar, mas não prometer. Então, eduque o seu público no sentido de, o que eu estou te falando funciona, é real, mas eu não vou te prometer que vai funcionar para você, que vai ser a sua solução. Sempre traga num contexto educacional, até mesmo pelas regras que a gente tem hoje no marketing médico. Sempre mostre a ciência antes da sua própria opinião. Então, você pode até falar, trazendo seus conteúdos essa base técnica. Olha, a ciência diz XPTO, porém, nos meus anos de estudo, eu entendi que isso, isso e isso. E aí você traz a sua tese, o que você acredita. E aí você sempre dá contexto daquilo que você está falando. Então, isso aqui é muito importante porque, como eu atuo com médicos e advogados, que são dois públicos extremamente técnicos, e não é porque eles querem ser técnicos, é porque eles aprenderam a ser técnicos na faculdade e nas exigências que a própria profissão traz para eles atualmente. Eles tiveram que ser assim. E desmistificar esse técnico para algo simples é um processo, mas é um processo que, se você conseguir construir, você vai atrair justamente aquele público que tem interesse no que você está falando. E isso vai gerar confiança, isso vai gerar conexão e, consequentemente, pacientes. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela é nutróloga. E ela tinha muita dificuldade de ter pacientes, né, pelo Instagram. O que a gente fez aqui dentro do nossa metodologia, né? A gente simplificou a linguagem dela. A gente trouxe o que ela faz para algo simples, com comparações, com o dia a dia. E assim, hoje, ela é uma das médicas que ela não tem tempo para me responder. Porque a agenda dela ficou tão cheia que ela não tem tempo para me mandar mensagem para poder gravar meus vídeos agora e eu tenho que ficar me virando para fazer conteúdo para ela. Porque a gente conseguiu pegar ali uma dor do paciente dela e trazer de forma muito clara, muito explicativa nas redes sociais. E isso atrai, gente. Quando a pessoa ela percebe que você está falando com segurança, ela percebe que o que você está falando faz sentido, tem lógica na cabeça dela, ela confia. E vocês, como médicos, né? Algumas especialidades, infelizmente, não pode ter atendimento online, por N questões, né? Mas a maioria pode ter atendimento online. E o mais legal de tudo isso é que você pode atender o Brasil inteiro. Então, pensa que a sua comunicação, um vídeo seu, pode sair, vamos supor, eu estou aqui em Goiânia hoje, pode sair daqui de Goiânia e ir lá para São Paulo. E um cliente lá de São Paulo te ligar e te mandar uma mensagem. Então, você tem um universo de possibilidades que não se limita à sua região local, ao seu consultório presencial. E isso é muito poderoso. Então, quando você usa a sua comunicação para atingir públicos de diferentes graus de escolaridade, diferentes graus de padrões de vida, você consegue ter um consultório não lotado de pessoas que não te pagam bem, mas lotado de pessoas que vão te pagar bem, faz sentido com o que você acredita, faz sentido com a sua visão de negócio, faz sentido com o tipo de público que você quer atrair e assim por diante. Gente, qualquer dúvida pode mandar aqui do chat, tá? Pode ir perguntando, porque eu gosto de interação. Se vocês quiserem interagir, eu vou ficar muito feliz. Vamos para o pilar 4 aqui agora, que é o nosso último pilar. Você precisa ter uma estratégia de canais com relevância mensurável. Ou seja, depois de saber quem você é, como você fala, o próximo passo é decidir onde isso aparece. E como que você avalia se aonde você está aparecendo, aonde você está construindo essa marca pessoal, essa reputação, você realmente está gerando resultado para o seu negócio ou se é só número por número mesmo.
Então, ou seja, você tem que fazer 2 perguntas importantes. Onde faz sentido você aparecer porque você representa, né? Para que o que você representa seja percebido, ou seja, se você é um pediatra ou um clínico geral, aonde você tem que estar para falar com esse público? Qual que é o lugar aonde esse público está? Você não precisa estar em tudo, como eu falei, você precisa estar onde o seu público está. Como eu sei se essa presença está gerando confiança ou não é só vaidade? Ou seja, você pode ali, às vezes, viralizar um vídeo e não ter nenhuma consulta. Por quê? A vaidade das métricas, muitas vezes, ela consome tanto o médico, e eu conheço, já tive acesso a médicos que têm muitos números nas redes sociais, mas não fecham consultas porque a pessoa não tem percepção de valor em relação à consulta, ele acha que por estar muito visível nas redes sociais pode cobrar muito caro, e na hora da venda não acontece, porque o público que ele atraiu, apesar de ter feito uma super viralização, não era o público que ele precisava atrair para o tipo de ticket e para o tipo de trabalho que ele oferece, para o tipo de consulta que ele oferece. Como que a gente faz para poder escolher, então, os canais certos, Raíssa? Primeiro, você escolhe o canal pelo público que você quer atingir e não pela moda. Então, ou seja, o Instagram, ele é literalmente o lugar onde você consegue humanizar muito a sua rotina como médico, o que você oferece como médico. Então, é um lugar que você pode estar para trazer essa conexão, essa humanização. Por exemplo, a Maju, que é uma médica que eu sigo, ela é uma médica generalista, mas ela fala muito da parte ginecológica da mulher. Ela é uma pessoa que eu te falei, ela começou no Instagram mesmo antes dela se formar como médica e hoje ela consegue trazer esse assunto com uma fluidez muito grande. E isso faz com que muita gente confie no que ela está falando, mesmo que ela não tenha anos de experiência. Às vezes você está aqui me assistindo, você tem anos de experiência e não conseguiu gerar o que uma menina que acabou de sair da faculdade conseguiu gerar. Então, o Instagram, por exemplo, ele serve para isso. O LinkedIn, ele é muito bom para o meio científico. Então, se você tem teses, você quer ir para mais para o lado científico, você quer ir para uma vibe onde você gosta de escrever mais textos, né? Você não é uma pessoa que é tão de vídeo assim, você pode ir para o LinkedIn, para um lado mais profissional, mais técnico, né? YouTube, se você é muito bom e você traz a sua comunicação e você gosta muito de ensinar sobre o tema, YouTube é um lugar excelente para isso, porque é um lugar de vídeos longos, as pessoas param para assistir sobre o tema. E podcasts e eventos consolidam a sua autoridade. Então, se você não escolher nenhum dos 3, sempre procure podcasts e eventos que você pode ir para consolidar a sua autoridade. E mesmo que você esteja em algum dos 3 também, você tem que estar nesses 2 lugares. Porque hoje em dia, são coisas que consolidam, que te ajudam a ter mais visibilidade dentro do seu negócio. Segunda coisa, criar um formato que é compatível com a sua personalidade. Lembra que eu falei? Que a Malha até perguntou, Rai, precisa realmente aparecer? Precisa, é o ideal. Mas cada pessoa, cada médico, ele tem uma tendência maior em algum tipo de comunicação. Então, por exemplo, médicos que são mais analíticos, eles gostam mais de artigos, vídeos gravados, um carrossel mais didático, ele vai escrever um montão. Comunicativos, ele gosta mais de live, entrevista, explica algo ao vivo muito bem. Às vezes é mais introspectivo, então ele gosta de escrever ao invés de ter que falar. Então, assim, você também tem que identificar o tipo de comunicação que é melhor para você, trazer da melhor forma a comunicação daquilo que você está querendo falar. Então, qual que é a melhor forma com que você se comunica hoje? Isso não quer dizer que você não vai ter que se desenvolver em outras áreas, você vai precisar se desenvolver. Mas você não precisa escolher tudo agora. Você pode escolher escolhe uma rede social, um formato de comunicação, para você começar, para você sair da inércia e já dar o primeiro passo. Porque eu sempre falo uma coisa: o movimento é onde você gera as novas oportunidades e é no movimento que você se descobre. Se você não se movimentar de alguma forma, você não vai descobrir qual que é o melhor formato, qual que é a melhor forma para você, como que você se comunica melhor. Então, esse movimento, ele é importante. Seja ele mínimo, mas ele é importante para você se descobrir. Descobrir o que tem dentro de você que você quer compartilhar com o seu público. E a constância e coerência. Isso é muito importante. Sempre ser constante e coerente no que você fala. Por isso que eu dei o primeiro pilar, que é importante você se conhecer. Porque você tem que ser coerente no que você fala para você conseguir manter uma marca pessoal forte, que não entra em polêmicas, que não entra em lugares onde você não quer que seu nome entre. É com base nisso que você vai conseguir construir algo que ela vai permear ao longo do tempo. Repetição é algo muito importante também para gerar esse fator de coerência e constância. Então, se você acredita em algo, defenda aquilo com unhas e dentes. No Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em podcast, em entrevista, onde você for. Defenda aquilo que você acredita, porque isso vai fazer com que você se torne referência naquilo que você está defendendo também. Essa coerência verbal, estética, então,
evitar trocar todas as coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes é aquela questão, né, de querer muito ir pela moda. Nossa, não tá na moda agora a gente usar uma vibe mais minimalista, não tá na moda agora a gente ir mais pro preto e branco. Evita seguir tendências. Por isso que se você se conhece, você sabe o que você gosta, o que você quer, para onde você vai, você tem visão de negócio, e você cria algo ao longo do tempo. E cria uma marca que ela é percebida pela consistência. Ou seja, talvez não seja no primeiro texto, não seja no primeiro post, não seja no primeiro vídeo. Tem gente que dá essa sorte de ser no primeiro vídeo, no primeiro post, que ela já vai, às vezes, explodir e atingir um lugar excepcional e ser super reconhecido. Mas a maioria dos casos, e aqui a gente está falando não de uma exceção, mas do que realmente acontece, na maioria dos casos é algo que se constrói a longo tempo. Não coloque na sua cabeça que entrar na rede social é para você ter algo do dia para a noite. Porque a rede social, o pilar marketing, por meio da rede social, é um dos pilares de marketing do negócio, e eu estou falando mais sobre isso porque é a minha especialidade. Mas dentro do pilar marketing do seu negócio, você tem mídias offline, você tem tráfego pago, tem diversas outras formas, parcerias que você pode fazer com outros consultórios, com outros médicos e afins. Então, existem N formas de desenvolver o marketing do seu negócio. E um dos pilares é a criação de conteúdo também.